José, que é um personagem, a vida aqui dele começa com 17 anos, a narrativa, para Deus desenrolar o seu plano e propósito. E você vendo no texto, você vai perceber algumas características, algumas qualidades que fazem com que José se torne o grande líder que nós conhecemos. E como nós dizemos aqui, a ter uma figura, um tipo messiânico. Então, aí você começa a olhar para a tua vida também, eu olho para a minha vida, e nós vamos ver algumas coisas semelhantes, alguns detalhes. E isso é muito interessante, inclusive, para você, pastor. A primeira coisa que você percebe no texto que nós lemos aqui, é que José era um jovem pastor. O que ele estava fazendo? Apacentando o rebanho do seu pai. Quem apacenta um rebanho de ovelhas é um pastor. Ele era um jovem pastor, apacentava o rebanho, as ovelhas do seu pai. Ele estava disposto a fazer isso, a obedecer o pai. Cada vez que o pai falava para ele ter com seus irmãos, ele ia. Então ele era obediente. Você tem pessoas debaixo da tua autoridade de alguma forma. Todos nós aqui. E por outro lado, você não apacenta e cuida, e é um gestor apenas de pessoas. Ele não cuidava nesse aspecto aqui de pessoas, mas ele era um pastor e cuidava do rebanho. Então, dentro de um papel lógico, dentro desse texto, todos nós somos pastores e temos responsabilidade de pastorear. E tudo que está debaixo da tua autoridade, é tua responsabilidade apacentar e cuidar. Então, aqui nós atravessamos essa fronteira do que nós pensamos e entendemos como pastor. Às vezes a pessoa está lá com 7 filhos e está congregando numa igreja de 3 membros. Quem está pastoreando mais pessoas e tem responsabilidade de pastorear mais? O pai, que tem uma família grande. Ele é o pastor da esposa, é o pastor dos filhos. Às vezes Deus coloca primos, coloca tios, coloca parentes, coloca patrões, coloca empregados na nossa responsabilidade pastoral. Nós pensamos que pastor é apenas um pastor de ofício. O pastor de ofício é uma santa vocação. Nós fomos chamados para isso, para ser pastor de ofício. Mas o pastorado ele vai além desse entendimento que nós temos do que é um pastor. De qual é o papel de um pastor, o que um pastor faz. Porque o que o pastor Mike faz, eu faço como pastor, vocês têm a unção e a graça de Deus para ministrar sobre a tua casa. E o que nós percebemos hoje muitos crentes deprimidos, esposas deprimidas. O que está acontecendo? Não temos a Escritura? A Bíblia não diz que um dos ensinamentos principais é que a regra de fé e prática das Escrituras, as Escrituras são suficientes para todos os assuntos de fé e prática. Então, é muito mais fácil a pessoa levar a esposa num psicólogo, num consultório, do que acreditar nas Escrituras, buscar a vontade de Deus, esse coração pastoral, para apacentar a tua esposa ou um filho, mas colocar na mão de uma pessoa que nada entende de Deus e não conhece nada de Deus. O adolescente que está em crise, quantos adolescentes eu já topei? Não sabe se é homem ou mulher? Já enfrentei várias situações disso aí, se é da questão H ou não é, e o pai está ali, não tem a capacidade e a unção para apacentar, pastorear, coloca na mão de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou de qualquer outro profissional. Nada contra os profissionais. Estão aí, e isso, eles são ferramentas de Deus. Mas esse é o problema da igreja. Hoje, uma igreja que não acredita nas Escrituras, que não acredita que as Escrituras são suficientes, que não acredita que a Bíblia pode resolver os seus problemas da tua vida cotidiana, tá? Do teu dia a dia. E hoje a igreja perdeu essa autoridade, ela não entende que o pastorado é algo contínuo. Não adianta o pastor fazer um bom trabalho pastoral se você não dá continuidade a isso. Porque a unção pastoral está sobre a igreja. Nós temos o nosso supremo pastor, que é Cristo, ele é o cabeça, e essa unção, ela escorre, como escorria pelas barbas de Arão, e você tem essa unção, meu santo, minha santa, de apacentar as crises da tua família, de apacentar as crises da tua esposa, as crises do seu filho, de ministrar. Essa unção está sobre você. Essa autoridade de Deus.
Essa unção de Deus está sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós estamos terceirizando tudo. Terceirizando tudo. Então, um dos primeiros aspectos aqui é que ele era um jovem pastor, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Esse foi o primeiro ofício. E talvez seu empenho em relatório de notícia o fez inimigo dos seus irmãos. O texto que nós lemos diz que ele apacentava o rebanho, os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. E disse que ele trazia más notícias ao seu pai. O que acontece? Quem conviveu com família grande ou caminhou com grandes grupos de amigos, de pessoas, onde tem certos contextos que alguém leva a determinada pessoa aquilo que não deveria ser levado, ou dentro daquilo que está se passando, acontecendo, você leva para uma pessoa. Isso acontece dentro de empresas, corporações, dentro de clubes de futebol, acontece dentro da igreja, em tudo quanto é lugar. Na cadeia eles chamam de cagueta, né, Cláudia? Aquela pessoa que fica deletando, entregando. X9. X9, né? Então, assim, lógico, eles estavam fazendo coisas erradas. Eles estavam levando más notícias. Porque eles estavam fazendo algo que realmente era contra o desejo do pai. E José levava essas notícias. Agora me diz o seguinte, se os irmãos descobrem, provavelmente ficaram sabendo. Como é que o pai sabe dessa situação? Porque quando normalmente o pai vai confrontar ou colocar o assunto sobre a mesa, certas informações você só sabe se tiver alguém do meio que levou essa informação. Nós não falamos isso com mais ninguém. Como é que o pai sabe que nós vendemos 10 ovelhas para os egípcios? Alguém que estava no grupo contou. Foi você não, foi você não, foi você não. O que resta? O José. Talvez seja um dos motivos que começou a acirrar a inimizade entre eles. Isso é bem interessante de vocês pensarem. O texto está aí para nós pensarmos, tá? É bem interessante, tá? Então, veja bem, ele tinha essa qualidade pastoral. E qual a importância de cuidar do rebanho, de cuidar das ovelhas, de cuidar do negócio do pai? Isso é muito interessante também. Apacentar os rebanhos, cuidar dos rebanhos naquele tempo, era cuidar da empresa, era cuidar dos negócios. Era a atividade que os patriarcas estavam envolvidos. Eles eram homens do campo, ok? Ou criadores de animais. Então, a partir do momento que José, ele era um dos apacentadores do rebanho, ele estava cuidando da economia do negócio patriarcal. Estava cuidando da moeda de troca. Estava cuidando das finanças. Tudo que tange recursos financeiros, dinheiro, riqueza e prosperidade, estava sob a responsabilidade dele, não só apacentar, mas também apresentar um certo relatório, umas certas notícias. Então, nesse coração pastoral, ele fazia isso. Então, o que ele fazia fazendo isso? Garantia a sobrevivência da família, porque era um negócio que eles pagavam as contas, era a carne que eles alimentavam também, quando precisasse matar uma ovelha, um animal. Então, ele estava garantindo a sobrevivência. Eles vendiam os animais. Então, ele tinha essa consciência de uma forma profunda quando você lê o texto. Outra coisa, ele garantiu o status social da família, porque a gente sabe que naquele tempo antigo, né, Maicon, quanto mais animais, bois, mais status social e poder. Não era quantos carros tinha, era quantos animais. Não era quantas casas tinha. Quando você vê o livro de Jó, por exemplo, a narrativa da vida de Jó, a riqueza dele estava baseada nas juntas de boi, nas juntas de camelo, nas juntas de ovelhas que ele possuía. Por isso a Bíblia fala que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, era o homem mais rico pelo número de animais que ele possuía. Então, a partir do momento que eles cuidavam dos animais, José exercia esse papel de apacentar. Era uma questão também de status social. Quando está falando que Jó era um homem rico, está falando de status social. É ou não é? Ele era um homem rico, de posição social. E, além dele fazer isso, toda a família
ela vivia bem e dentro de um contexto social naquela época. Inclusive, era muito comum naquele tempo, você vê o caso de Labão, né? A questão de sempre de ter o dote, algumas culturas que tinha que pagar. Então, você ter uma certa quantidade de animais é uma certa garantia. A moça casar com um dos filhos de Jacó era uma certa garantia que não era um pé rapado. Era uma família que trabalhava, que tinha posses, que tinha bens e que tinha riqueza. Então, isso garantia o status familiar. Era um negócio que empregava emprego. Qual o grande problema social hoje no Brasil? Desemprego. E quando ele apacentava o rebanho, ele garantiu o emprego. Se tem animais, tem emprego. Se não tem animais, não tem emprego. Então, cuidar do rebanho também era um negócio que empregava, era o trabalho daquela família. Imagina você estar numa empresa do teu pai, cuidando do negócio do teu pai, da fazenda do teu pai, dos animais do teu pai, e todo mundo trabalhando com você, e outras pessoas também trabalhando e vivendo daquilo. Então, era o que dava o emprego. Não tinha vagabundos nessa família, tá? Não estava ninguém passando bagulho, passando a pedra, porque eles trabalhavam. Eles tinham um negócio familiar onde todos estavam empregados. Então, essas más notícias que esses irmãos estavam praticando, que ele trazia, elas eram muito importantes ter um gestor, alguém com os olhos atentos para trazer essas notícias. E parece que é de praxe, né? Naquela época, se os animais sumissem, falar que uma fera, um leão veio e comeu e devorou, era muito comum naquela época. Então, não tinha como o pai saber. Se os irmãos chegam com o relatório, ó, os leões deram contra as ovelhas e estraçalharam umas 80, umas 100. Quem sabe não chegaram um dia e contaram uma história dessas e José estava ouvindo, tá? Então, outra coisa que garantia as vestimentas e outras utilidades. Você sabe que a lã da ovelha, né, Will, que mexeu com a roupa, o Will entende muito, é usada também para vestimenta. Então, cuidar do rebanho era uma garantia de vestimentas, de roupas, né, e muitas utilidades, inclusive acho que dá até para fazer queijo, não sei, estou muito certo disso, que Minas não faz queijo de ovelhas, outro tipo de queijo lá, mas acho que dá para fazer queijo também. José cuidava também da saúde emocional, espiritual da família com esse negócio. Por quê? Cuida da saúde emocional e espiritual. Isso é simples. O pai deles passou por muitas provas e dificuldades, inclusive na época de Labão. E eles viviam num contexto que realmente tinha muitas crises. Era um lugar de deserto. Muitas vezes, certamente, ele ouviu Jacó falar das crises, dos problemas financeiros, das dificuldades da exploração de Labão, onde ele trabalhou muito tempo para ter como garantia a Raquel. Agora, veja bem, cuidar da vida espiritual e emocional, quando você está cuidando de um rebanho, você está garantindo tudo isso que eu te falei, emprego, ok? Você está garantindo as vestimentas, os negócios da família, pagar as contas. Se você não discorda do que eu estou falando, o que acontece quando as tuas finanças não estão boas? O que acontece com a tua vida emocional? O que acontece no casamento? De cada 10 palavras do casal, fecha o caroço, a tempestade vem, fica tudo escuro. Por quê? Isso tem tudo a ver com o lado emocional e espiritual. Tem gente que nem vem na igreja. Problema financeiro é uma razão para não congregar. Então, afeta também a vida espiritual. Se o negócio não vai bem, se o negócio com as minhas ovelhas não vai bem, afeta diretamente o lado emocional, o lado espiritual, até o lado social. Igual o rei da mineração, que gosta de sempre estar pagando tudo, quando não tem o dinheiro daqueles anos. Hoje eu não vou poder bancar a festa, então eu não vou, né? Então, veja bem, tem tudo a ver com isso. Apacentar, cuidar do rebanho, trazer os relatórios tem a ver com a saúde emocional, com a estrutura familiar.
Um dos principais problemas no casamento hoje, na família, é o problema das benditas finanças. As finanças afetam diretamente as famílias. Afeta o lado emocional, afeta o lado espiritual. Você está cansado de conviver com isso, pastor? Está cansado de dar orientação, aconselhamento para as pessoas, e a grande queixa delas não andarem espiritualmente, muitas vezes, é a vida financeira. Então, o trabalho de José aqui, em apacentar, em cuidar bem do rebanho, era uma garantia de que a tua família estaria bem também, espiritualmente e emocionalmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem umas ovelhinhas que Deus deu para você cuidar, né? Alguns negócios para você cuidar. Isso pode estar afetando a tua vida com Deus. Isso pode estar afetando a tua caminhada com Deus. José descobria nas ovelhas o valor real do suor do rosto. Nas ovelhas, na atividade de cuidar das ovelhas, ele aprendia o valor real do suor do rosto. Só quem trabalha, seja na igreja, como pastor, seja numa empresa, seja fazendo alguma atividade que envolve algum valor, onde ela emprega tempo, suor, dedicação, e ela tem alguma perda, só essa pessoa sabe a dor da ferroada. E dentro dessa análise textual aqui, os relatórios, imagina se ele chegasse com um relatório para o pai dele: ó pai, de fato, nós tínhamos 700 ovelhas e veio o leão e levou 50. Como é que você acha que Jacó, um homem que se dedicou ao trabalho, é um homem dedicado à pecuária, a cuidar dos animais, ele receberia essa notícia? Sorrindo, estou feliz, perdi 700 ovelhas? 50 ovelhas? Não. Então, quando ele olhasse para o teu pai e notasse a tristeza do pai, o pai ia falar: tem que orar a Deus para trazer o anjo da proteção no rebanho. A tristeza do pai, ele ia ter uma percepção do valor daquilo. Tem muito filho que não sabe o valor de nada. Tem filho que só sabe gastar o dinheiro do pai, os recursos do pai, e não sabe o valor, porque nunca, às vezes, trabalhou tanto e dedicou tanto quanto o pai. Aí dá um carro, quantas vezes eu já vi, jovens pegam o carro, cavalinho de pau, ganhei o carro, saí, a curtição, não sabe o valor. Às vezes dá para uma finalidade e vai usar para outra finalidade. O pai dá dinheiro, não sabe o valor. Porque não sabe o quanto foi suado para adquirir aquilo ali. E aí existem filhos irresponsáveis. E isso, muitas vezes, dentro das igrejas, que não sabem o valor. Essa geração nossa, gente, é uma geração de transição. Os nossos pais trabalharam muito, às vezes sem muito estudo. Aí veio a nossa geração que estudou um pouco, mas, de uma certa forma, se você analisar o Brasil dos anos 80, o Brasil dos anos 90, é outro Brasil. No nosso Brasil, está aí o pai do Lucas, aí, ele sabe que anos 80 ninguém tinha carro. Quem tinha carro era o rei do bairro, era o rei da vila. Não era tão simples assim. Era muito difícil você estudar isso dentro da história do Brasil. Hoje, veio numa geração onde os pais trabalharam, entesouraram, amontoaram, e os filhos estão gastando nas drogas e nas baladas. É isso que a gente vê. Onde estudar é muito fácil, onde se faz uma faculdade na internet. Quem dera, na minha época, tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade na internet, eu teria feito umas 30, tanto que eu gostava de estudar. Não tinha essa facilidade. E, às vezes, não entende o valor. Não entende o quanto foi custoso. Às vezes, o pai dá uma condição, uma estrutura familiar, para ele poder até estudar com tranquilidade. Na época da gente, era trabalhar e estudar, não tinha essa de só estudar. Hoje, a gente vê a maioria só estuda. Tem oportunidade só para estudar. Às vezes, o orçamento da família consegue fazer com que apenas estude, mesmo assim não querem estudar.
Então aqui, cuidar desse rebanho, apacentar esse rebanho, trazer relatório, ouvir a vida do pai, você aprende o valor. A melhor maneira de você aprender e saber o quanto vale algo é você ouvir o teu pai. Às vezes, até na igreja, eu sempre falo, as pessoas não entendem como é difícil cuidar de uma ovelha. As pessoas não entendem o valor de uma ovelha. Qualquer pastor que é pastor, meu irmão, ele pensa o dia inteiro no rebanho. Caso contrário, está desqualificado, está reprovado. Se o pastor não pensa na ovelha, nos problemas da ovelha, nas dificuldades da ovelha, sem muitas vezes poder fazer nada, se sentindo impotente, ele não é um pastor. As pessoas não entendem isso. Não entendem quando uma pessoa cai na heresia, quando uma pessoa cai no erro. Eles não sabem o quão é doloroso para o pastor, às vezes, ver um divórcio. O mais que ele tenta ajudar, tente colocar na cabeça do homem ou da mulher, não vai entender essas coisas, Maicon. Muita gente não vai entender, muitas pessoas entendem, muitos irmãos entendem, mas a maioria não entende essas coisas. Porque isso só vai saber entender quem tem a marca de um verdadeiro pastor. Quem o coração dele foi tatuado para pastorear. Às vezes eu falei com o Mike, me parece em certas situações e contextos, parece que eu já vi muitos irmãos que pensam que a gente quer que eles se ferrem, entendeu? Quando você dá uma palavra dura, você dá uma exortação, não é isso, irmão, está errado, não tome esse caminho. Parece que a gente é a pior pessoa do mundo e quer que ele se ferre, quebre a cabeça, se arrebente, entendeu? Por quê? Hoje o pastor não dá mais direção. Sendo que um dos principais papéis do pastor é dar direção para a ovelha. O cajado foi feito para dar direção. A ovelha vai para um lado, não, é por aqui, toca ela para cá. Por isso que foi dado o cajado, para dar a direção certa para a ovelha. E para a ovelha rebelde, inclusive, que não quer ir para um lado nem para o outro, o pastor está direcionando para cá, ela quer ir para cá, o pastor quebra a pata dela, quebra as duas patas e coloca nas costas para levar. Sabia disso? É assim o ministério pastoral. Só que hoje é muito complicado, o pastor quebrar as patas é um perigo, mas hoje o que tem muito hoje é lobo. Você vai dar uma direção, você vai dar uma exortação, avança contra você. A ovelha não avança contra o pastor. A ovelha é obediente. A ovelha ela é guiada pelo pastor. Só que hoje nós temos muitos bodes na igreja vestido de ovelha, se passando como ovelha. Então, a principal característica da ovelha é ela obedecer à voz e à direção do pastor. E o verdadeiro pastor, ele conhece até a ovelha que é rebelde. E ele se empenha. Então, José como pastor aqui é algo fantástico. Então, cuidando do rebanho do pai, ele sabia o valor. Talvez quando uma ovelha ia embora ali, se perdia, o velhinho ali, Israel, ia na contabilidade, já foi 350 aqui embora. Esse ano eu tive um prejuízo de 700 reais. Eu tive um prejuízo de 3.000 reais, pedi tantas ovelhas, então eu tive um grande prejuízo aqui. E esse ano que entrar, nós vamos precisar trabalhar mais, cuidar bem do rebanho para recuperar isso. Então, possivelmente, ele tinha essa consciência, essa noção do valor de cada ovelha, do valor do rebanho. Por isso ele era expert em relatórios, em trazer relatórios para o seu pai. Também ele estava aprendendo matemática com esse negócio, é o que eu falei. Ovelhas, elas têm um peso, elas têm X de lã, elas têm um número. O rebanho é baseado em número, esse rebanho é contado, e essas ovelhas elas têm um preço. Então ele estava aprendendo matemática nesses negócios. Normalmente filhos que o pai tem comércio, algum negócio, alguma atividade, seja lá o tipo de coisa que envolva dinheiro, até mercado financeiro, ela começa a ter muita noção de números, de valor das coisas. De valor de tudo. Eu tinha um amigo lá em Minas, o Regiano até foi visitar ele lá uma vez, o Alex. Ele cuidava das lojas do pai. E
E ele tinha uma noção profunda do valor das roupas. O pai dele era dono de lojas de roupas. Eu nunca vi um jovem se empenhar tanto naquela idade para cuidar dos negócios do pai, mas com a consciência que ele estava cuidando para ele. Porque o filho que é inteligente, que as escrituras dizem que o pai entesoura para os filhos. Se é um negócio do meu pai, é o meu negócio. Então ele se empenhava em fazer isso, só que ele tinha toda a contabilidade daquele negócio nas mãos. E ele se aprofundava em conhecer, em ter ciência de como aquilo funcionava, de como poderia conduzir aquele negócio, tocar aquelas lojas, e nunca esbanjava. Ele não saía de lá, deixava de usar uma marca do pai, uma roupa do pai, para usar outra roupa mais caras, para ter um status, para impressionar as meninas no colégio. Nunca vi. Não ia lá, não esbanjava, ter que vender 30, 40 camisetas para comprar um Nike. Pessoas que têm consciência. E se você pegar os relatos na história moderna hoje, dos milionários, que são pessoas simples. Não ostentam. Não são pessoas que ostentam, que ficam ostentando. Eles não estão vivendo para mostrar aos outros o que tem ou o que não tem. Que o grande problema social é que as pessoas elas querem viver para mostrar aos outros. E muitas vezes querem viver a vida dos outros. Não vivem a sua vida e quando estão construindo uma vida, estão construindo uma vida para mostrar para o outro. Então, normalmente faz tudo para impressionar. Às vezes ergue a casa para impressionar o vizinho, ou alguém da família, ou se veste para mostrar para as pessoas. E disse que os milionários, os homens mais ricos, as pessoas que se tornaram milionários, 80% delas, elas não agem dessa maneira. Elas não fazem nada para impressionar ninguém. Elas não estão preocupadas com a aprovação dos outros. Mulher tem muito isso, não tem, Paola? No meu cabelo, não é assim que funciona? Quer a aprovação? Não estou sendo tão crítico nesse sentido. Mas o que tem que se tomar cuidado é que nem tudo você deve procurar a aprovação de alguém. Você é um indivíduo feito por Deus, com liberdade, com consciência, com uma mente racional. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe muitas vezes o que é o melhor para a sua família. Então, esse viver para impressionar, para mostrar, é o que acaba afetando a vida de muita gente, de muitas pessoas. É que faz com que elas não cresçam na vida. Então, assim, nesse sentido aqui, ele estava aprendendo matemática de como cuidar desse negócio dos seus pais, e ele estava crescendo. Por que eu estou falando isso daqui, gente? Olha tudo que eu estou falando de uma maneira mais simples. Se tem alguém ligado na fiação aqui, do que eu estou ministrando, vai pensar assim, tudo que ele está falando tem razão. Então é por isso que ele virou governador do Egito. Se liga na fiação, crente. Ele estava treinando seus sentidos naturais com essa atividade no campo. De pastorear, de cuidar do rebanho, treinando seus sentidos naturais. Isso é essencial na vida de todo e qualquer líder. Sentidos naturais. Visão, ok? Visão. Ele estava olhando o rebanho. Ele estava olhando até onde uma ovelha estava indo. Se uma ovelha estava indo na direção de um buraco, se uma ovelha estava se perdendo pelo mato, se extraviando, se uma ovelha estava indo beber água, ele estava sendo treinado em sua visão. Então José teve as visões do propósito de Deus em sua vida. Porque em tudo que Deus coloca você para fazer, Ele está treinando você. Eu sempre tive ciência disso. Eu nunca entendi e nunca aceitei o conceito do acaso. Na minha vida nunca existiu acaso. Eu não acredito em acaso. Tudo que eu faço, eu acredito que há um propósito, e até no que eu não faço e deixo de fazer, há um propósito. Eu não acredito num universo onde as coisas não funcionam segundo a vontade de Deus. Tudo funciona debaixo da vontade de Deus e da soberania de Deus. Não existe acaso na minha vida. Até nos erros não é um acaso. Há propósito em tudo. Até no pecado há propósito. Até no pecado há propósito. Fica atento com isso.
Muita gente, as Escrituras dizem que Deus abate por causa do orgulho. Sabe por que Lúcifer pecou? Porque ele era arrogante, altivo e presunçoso. Então ele teve que pecar para que se tornasse o propósito, que era se tornar Satã. Então, até no pecado, a propósito de Deus, até nos teus próprios erros, muitas vezes Deus permite que é para te ensinar, que é para me ensinar o caminho ao qual eu devo seguir. Porque as Escrituras dizem que há caminhos aos homens que parecem certos, mas o cabo deles são caminhos de morte. Então, até nisso há propósito. Não há nada despropositado no cosmos. Há um propósito em tudo. Então, apacentar as ovelhas do rebanho trouxe a ele visão. Primeiro sentido. Audição, ouvindo todos os dias seus irmãos no campo, ele pôde ouvir as pessoas na cadeia, e isso o levou ao poderoso Faraó. Uma das coisas que ele todo dia estava ouvindo, seus irmãos, estava constantemente no campo. Quantas pessoas não têm paciência para ouvir as pessoas? Hoje nós vivemos num mundo de irritabilidade. Nós não queremos ouvir nem as pessoas dentro da nossa casa. As pessoas têm sempre alguma coisa para nos falar, alguma coisa para nos trazer, mas nossos ouvidos não estão aptos para ouvir. Eu acredito que um dos maiores problemas sociais hoje, em termos de família, é o não ouvir. Nós não temos tempo para ouvir. E muito menos queremos ouvir problemas. Isso é um grande problema dentro do casamento. O diálogo. Aprender a ouvir. Às vezes a pessoa tem algo para falar ali e vai ser fantástico. Não quer ouvir. Não queremos ouvir. E para a pessoa realmente cumprir o propósito de Deus, uma das características mais importantes que nós precisamos é aprender a ouvir os outros. E às vezes ouvir quem está até de fora. Às vezes quem está de fora do teu convívio, do teu grupo social, é quem tem a resposta para aquilo que você está buscando. Então ouvir é muito importante. Ouvir é essencial. Nós precisamos ouvir, aprender a ouvir. O que ocorreu com ele? Já pensou se ele fosse uma pessoa que não gosta de ouvir ninguém? Está lá o padeiro, está lá o copeiro, nós temos um sonho para te contar. Não quero saber de sonho não. Estou ocupado aqui no Facebook, estou ocupado aqui no meu trabalho, não tem tempo para isso não. Estou ocupado ouvindo a minha série da Netflix, não tem ouvido para ti não. É um negócio de sonho aí. Todo mundo, toda hora tem um sonho para me contar, porque eu interpreto sonho, mas eu não tenho tempo para vocês, não. Ele teria ficado na cadeia. Porque o que tirou José da cadeia foi justamente a capacidade que ele tinha de ouvir. Emprestar os ouvidos para as pessoas falarem para ele. E quando eles falaram que tinham sonhos, ele ouviu. E ao ele ouvir, ele guardou esses sonhos, interpretou, internalizou. E quando eles saíram, falaram para Faraó, quando Faraó teve o sonho das vacas magras e gordas, não tinha quem interpretasse. Lembraram, o copeiro, tem lá, na prisão, um rapaz que tem a capacidade de interpretar sonhos. Já que nenhum sábio, os magos do Egito, conseguiram interpretar esse sonho, lembraram de José. Mas por que aconteceu isso na vida dele? Ele se tornou governador. Porque ele era apto para ouvir as pessoas. Tem gente que só quer falar. Acha que falar é super importante. E só falam, não escuta as pessoas. Elas não têm tempo para escutar o que as pessoas têm para falar. Porque tem gente que acha que só o que elas pensam, o que elas fazem, o que elas são é que é importante. O dos outros não importa. Não importa. Né? Vemos muito isso no casamento, né, Paola? Às vezes a Paola está inclinada só para o sonho, só o dela, o estudar, o trabalhar, o crescer. Aí está o Lucas ali falando do outro lado, quero fazer teologia. Não, mas eu vou fazer minha pedagogia e não para ouvir. Isso é um segredo.
José se tornou rei porque ele aprendeu a ouvir. Porque ele estava apto para ouvir. Pare para ouvir as pessoas. Pare para escutar as pessoas. Aprenda a escutar. Treine os seus ouvidos para ouvir, para escutar. Preste atenção. Preste atenção. Então, isso que levou ele ao faraó. José sabia também, no tato, né? Falamos de audição, visão, audição, tato. José sabia o que não tocar. Quando ele foi vendido para Potifar e ele ficou na casa de Potifar, Potifar deu uma ordem. Liberdade total, pode tocar em tudo, pode comer de tudo, beber de tudo, pode fazer uma festa, pode convidar quem que você quiser, pode beber o vinho, pode gastar o meu dinheiro se você precisar, mas tem uma coisa que você não vai fazer, você não vai tocar na minha mulher. É a coisa mais difícil para nós, homens e mulheres. O grande problema nosso é aquilo que nós não podemos tocar. Adão e Eva começou por aí. Vocês podem comer de tudo, toda a árvore do jardim e tal. Comem à vontade. É tudo de vocês, os animais, os dentes para mantimento. Mas vocês não podem comer daquela árvore. E normalmente o nosso coração se inclina para o não. É por isso que a Torá foi um grande problema. Não, 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 não. Só a misericórdia de Jesus, né, André? O problema é esse. Do nosso tato, que não tocar. E José sabia o que não tocar. Isso é mais importante de você saber aquilo que você pode tocar. E aí a mulher o assediava de dia e de noite, porque diz que as escrituras dizem que ele era um rapaz muito bonito. Deita-te comigo, senão eu morro. Potifar estava viajando. Vai saber se não estava aprontando lá também, né, maestro? Deita-te comigo, senão eu morro. E ele resistia. Aí chegou um momento que não tinha jeito, e ele não tocava de forma alguma, porque ele recebeu essa ordem do seu líder, Potifar, do seu senhor, não tocou. Ela pegou, deixou as roupas na mão dele, gritou, e vieram os guardas, e ele foi acusado por essa razão que ele foi para a prisão. Por causa disso daí. Porque ele sabia que você saber o que não tocar é mais importante do que você saber o que tocar. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Olfato, o cheiro das ovelhas no campo. Isso fez José sentir a diferença do perfume da realeza, do cheiro da urina da cadeia. Tem pessoas que não conseguem entender essa verdade. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja que a vida estava arrebentada no pecado, no erro, na depravação, na droga, na prostituição, no chiqueiro. Ovelha é pouco. Elas vêm para a igreja, elas recebem o evangelho, a vida delas é transformada, elas recebem uma família, outra convivência, lá estava na beira da roda, fumando cachimbo, na loucura doida, né, Cláudia? E vem para a igreja, Deus dá uma família. Dá um povo bonito, perfumado, que ora, convida para o jantar, serve. Crente tem isso, cara. O cara podia ser um traficante lá fora, um assassino, um bandido, um ladrão, um político corrupto, um médico que fazia aborto, um advogado corrupto, depravado, uma prostituta, um travesti, sei lá o que for. Se converte. Os cristãos, normalmente convertidos, eles abrem as portas. Não existe acepção de pessoas. Pelo menos na minha vida e da Rejane, Mike, muitos irmãos que eu conheço, não existe esse tipo de preconceito. Se é negro, se é preto, se é branco, se é magro, se é gordo. Os gordinhos são mais bonitos, né, carioca? Glória a Deus. Não existe isso. E aí, ela não consegue discernir por quê. Não passou por isso que José passou.
Aí ela recebe essa nova vida e ela não consegue discernir essa diferença que existe. E ele estava na cadeia, um monte de preso, imagina o que falava, só palavrão, e de repente revela um sonho, se senta no trono de Faraó. Tudo maravilhoso. Você tem que ter essa capacidade de entender onde você estava e onde você está. O que Deus fez na tua vida e como você estava. Você tem que pensar nisso constantemente. Lembrar de como era a tua vida, eu lembrar de como era a minha vida, para onde eu estava indo e aonde eu estou. E sentir esse perfume. Sentir essa delícia da comida. Eu passei um dia na cadeia. Não é boa a comida de cadeia não, viu? Carioca olhando ali, será que estava no tráfico? Não. Tem muito tempo, eu era adolescente, eu tinha 17 anos. José passou, eu também passei, mas passei por ser um frator, fazendo coisa errada. Mas veja bem, existe uma grande diferença da comida da cadeia do que a comida que a irmã Cláudia prepara, uma delícia. Né, irmã Cláudia? Ô, maravilha! Depois eu passo para o seu mistério dela aí, viu, maestro? Você que gosta. Então, veja bem, a pessoa ter essa capacidade, esse olfato que se refinou, que consegue separar esses cheiros, esses ambientes, ela vai crescer. Aí ela vai caminhar em direção ao propósito de Deus. Já pensou se ele chega lá, na mesa de Faraó? Faraó preparou a mesa, colocou um anel no dedo dele, vestiu com aquelas roupas lá de rei, e de repente Faraó põe a mesa, põe lá um dos vinhos mais caros do Egito para José tomar, e ele começa a murmurar. É assim que muito crente faz. Coloca o banquete, comida lá da cadeia era muito melhor. Estava bem melhor lá. Acontece isso. Nada está bom na igreja. Nada do que está acontecendo está bom. Era melhor lá. Parece que lá era mais interessante. Mesmo que estivesse na cadeia, fedendo xixi, urina de preso, uma vida totalmente desumana, dormindo, sofrendo, sem ter o requinte do palácio, a honra do rei. Era melhor lá. Então foi isso que o rei nos fez. O rei dos reis e senhor dos senhores. Nos tirou da vida que nós estávamos, presos ao pecado, em cadeias espirituais, presos por demônios, amarrados. E ele nos trouxe, colocou um anel nos nossos dedos, vestiu com novas vestes e colocou um chinelo nos nossos pés. E nos fez vice-regentes do teu reino, para governarmos com ele. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Foi isso que ele fez. Nos tirou de um lamaçal de pecado, de iniquidade, e nos trouxe para reinar com ele. Então José, ele tinha essa percepção. Ele conseguia distinguir o cheiro do perfume do cheiro da urina, ou outros odores que tinham lá, dentro da prisão. Paladar. No campo, quando ele estava no campo, não tinha o tempero da mamãe. Eles saíam para apacentar o rebanho, não era assim. Vai e volta no mesmo dia. Estudar as escrituras, você vê, eles dormiam ali e passavam tempo. Não tinha um conforto da cama da casa. E não tinha um temperinho da mamãe. Provavelmente eles se arrumavam por ali. É muito diferente o tempero da mamãe. Então José aprendeu a diferença entre a comida de príncipe e a comida de escravo. Quando ele estava lá com os irmãos, eles preparavam lá. Quando ele estava na cadeia, não tinha o temperinho, a comida da mamãe. Então ele sabia o que era a comida de um escravo, preso, condenado. E quando ele chegou, ele percebeu essa grande diferença. Então você vai perceber por que José se tornou um grande líder. Ele foi preparado em todo o tempo para liderar. Deus o preparou em todo o tempo. Deixa eu ver a hora aqui. Tem mais alguns pontos aqui. Em todo o tempo, Deus estava preparando José para isso. Entenda uma coisa, Bruno, irmãos e irmãs. Em todo o tempo, Deus está preparando você.
Mesmo que você não tenha ciência disso. Mesmo que você não tenha discernimento de que Deus está preparando você, Ele está te preparando. Ele está empurrando você em direção ao propósito dEle. Tudo que está passando na tua vida, de bom, de ruim, agradável ou desagradável, felicidade ou infelicidades, altos e baixos, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando. Ele te ungiu, Ele te deu o de mais precioso, que é o grande sonho dEle, que foi entregar Cristo por você. Dar Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, se você entender essas coisas, tudo começa a ficar mais fácil. Porque muitas vezes não parece que você estava na cisterna, não parece que estava na cadeia, não parece que estava todo mundo contra você, te perseguindo, não parece que você era o alvo, parece que nada ia se desenrolar, nada ia acontecer, e você está indo para frente. Deus está trabalhando na sua vida. Veja bem, Deus começou a lapidar esse menino com 17 anos. Foram 13 anos de sofrimento, em cadeias, em cisternas, em prisões, no meio de presos. Quanto tempo você tem de crente? E já está murmurando? 13 anos na vida dele. Foram 13 anos de pedreira. 13 anos de cadeia, de prisão, simplesmente porque recebeu um sonho, uma revelação de Deus. 13 anos. Aí Deus começou a desenrolar o plano na vida dele. As pessoas às vezes vêm para a fé. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, são bebês espirituais. Nem conhecem as Escrituras. E aprenderam mais murmurar e reclamar do que ler a Bíblia e orar. Nada está bom. A igreja não está boa, o culto não está bom, a vida não está boa, meu emprego não está bom, nada está bom. Aprenderam mais a reclamar, murmurar, queixar-se do que servir a Deus. Passa mais tempo murmurando e queixando do que orando. Reclamando da vida. Nada está bom. José estava trabalhando como pastor de um pequeno rebanho e se tornou pastor de uma grande nação. O Deus, Ele vai colocar um micro na tua mão. A Bíblia diz que se formos fiéis sobre o pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Isso é um princípio. Se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. Isso é um princípio universal. Isso tem a ver com finanças, ok? Isso tem a ver com a abundância da vida espiritual. Isso tem a ver com conhecimento, tem a ver com tudo na tua vida. Em tudo Deus coloca um pouquinho na tua mão, para ver como é que você vai proceder. E o primeiro treinamento de Deus na vida de José foi colocar um rebanho, um pequeno rebanho de ovelhas, para depois que ele fosse obediente, honrasse a Deus, honrasse o seu pai, com esse pequeno rebanho ele estivesse capacitado para liderar uma nação. E, em contrapartida, por outro lado, Deus o colocou sobre a casa de Potifar para gerenciar os bens. E ele fez isso com muita eficiência. Isso prosperou, tudo que ele colocava as mãos prosperava. E depois, Deus o colocou no trono de Faraó para cuidar de todos os bens do Egito, de toda a riqueza do Egito. Então, o que importa é o que você faz com o que você tem nas mãos agora. Eu sempre falo, tem gente que não cuida nem do quarto, está pedindo a Deus uma casa. Tem mulher que não cuida nem do quarto, está querendo uma casa. Deus não vai dar. Não vai dar. Não cuida do quarto. Não cuida de nada. Deus dá um emprego ganhando pouco, a pessoa só murmura, reclama. Não é eficiente. Não tem amor pelo que faz e está querendo um grande emprego. Tem gente que não consegue cuidar de uma bicicleta, está pedindo a Deus um carro. Não consegue cuidar das finanças, pagar as contas, quer um carro para gastar tudo com gasolina. Se essa geração não consegue cuidar de um cartão de crédito, gente, que na verdade ninguém deveria nem usar isso, deveria usar Bitcoin. Está
cuidar de empresas, negócios, empreendimentos, ter grandes negócios, não consegue cuidar de um cartão, de um limite de um cartão de crédito, estoura o limite, vai para o Serasa, vai para o SPC, e está pedindo, gente, está pedindo, Deus não vai fazer. Deus não vai dar, Deus não é maluco, Deus não é doido, Deus não vai dar uma dinamite para um bebê e colocar o isqueiro, acende. Não vai dar. Vai ter que aprender a cuidar do pouco. Cuidar do mínimo que Deus dá. Sedes fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. Então, assim, nós estamos com um monte de gente irresponsáveis. Um monte de bebês espirituais nas fraldas ainda, só reclamando. Sabe como é que, né? A gente cuidou de Sofia? Cuidei dela um bom tempo, bebê. Só sabia reclamar. Só chora. Só chora. E às vezes você nem sabe por que estava chorando. Eu acho que Deus tem hora que fala assim, porque esse crente está murmurando desse jeito. Eu acho que até Deus fica doido, cara. Viu, maestro? Isso que passando na cabeça desse crente, meu Deus do céu. É sério. Eu acho que Deus tem hora que fica doido. Pede uma coisa, eu faço. Ora, pede outra, eu faço. Aí está reclamando porque aquilo que eu fiz já não está bom mais. Deus fica doido. Entendeu? Não adiantou? Então, se nós queremos cuidar de uma nação, primeiro nós temos que cuidar do pequeno rebanho do nosso pai. Trabalho é um meio que Deus usa para nos preparar para o seu propósito. Porém, trabalho sem caráter é um treinamento para o destino do inferno. Principalmente no ministério pastoral. As Escrituras dizem que aqueles que dizem que operei milagres, fiz sinais, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, Deus usa o trabalho para moldar o nosso caráter. É um treinamento. Mas trabalho sem caráter também não agrada a Deus. Tanto como os irmãos estavam trabalhando, eles não tinham caráter, eles estavam fazendo um monte de coisas erradas. E isso certamente não estava agradando a Israel. Assim como nós nos empenhamos na obra de Deus, Deus não está preocupado com o quanto nós fazemos, entendeu? O quão nós somos bons e desempenhamos as tarefas. Ele está focado mais em nos moldar, em preparar o nosso caráter e gerar em nós o caráter de Cristo. Caráter no grego é o mesmo conceito de estátua. E uma pessoa que tem caráter é uma pessoa que não muda o sabor das circunstâncias. Todas as horas ela está mudando. Ela tem um foco. Ela olha para algo, por mais que venha a tempestade, o vento, ela vai focar naquilo. Então a estátua ela não muda. Ela permanece. Se você passar amanhã e olhar a estátua numa praça, vai ser aquela estátua. No outro dia você passar, vai ser aquela estátua. Essa estátua não se muda, não muda de acordo com as circunstâncias. Então, o teu caráter ele vai estar sendo preparado e firme quando você, de uma certa maneira, pelas Escrituras, não permitir que os problemas, as circunstâncias te abalem e te extraviem para um lado ou para o outro, mas você vai permanecer firme. Você vai estar estático, porque você é uma estátua. Você não muda todo dia. Tem gente que um dia está com uma cara, um dia está com outra. O salário veio gordo, né, André? É feliz lá e tal. Teve um desconto que não sabe a origem, já está murmurando, reclamando, não é essa? Tudo ruim. Não é, esposa do Bruno? Não é verdade? Não somos assim? Um dia feliz, um dia triste. O caráter tem a ver com essa permanência. Né? Estou sorrindo um dia, no outro não estou. É uma coisa que eu entendi na juventude, porque eu ensinei muito sobre caráter, e eu imprimi isso na minha vida. Você nunca na minha vida, a Regiane está casada comigo há muito pouco tempo, 10, né, mais 11. Todo mundo que caminha comigo. É muito pouco tempo. Mas já deu para notar, nunca eu estou com um dia, com outro, você não vai ver eu sorrindo para você. Você vê o problema, tirar sorriso, ficar... né, chutando as cadeiras, quebrando. Não. Tem problema? Beleza. Vamos tomar um café, vamos nos divertir aqui.
vamos orar, porque isso eu entendi que tem a ver com o meu caráter. Então, eu nunca permiti um dia chupar uma dúzia de limão e outro dia chupar uma dúzia de laranja pera doce. Eu não permito essas coisas. Porque Deus trabalhou no meu caráter. Depressão na minha vida, regra zero, né, Reis? Regra zero. Porta está fechada. Então, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, as coisas estando bem ou não estando bem, os problemas vêm, às vezes tumultua, você ora, você busca a direção para Deus, mas roubar a minha alegria, o meu sorriso, não vai roubar, não. Nunca vai roubar. Estou com 41 anos, se isso não aconteceu até agora, vai ser meio difícil. Não estou dizendo que, sou homem, que isso não ocorra, mas pelo menos eu creio que Deus trabalhou no meu caráter. Então, assim, você não pode ser uma pessoa num dia e uma pessoa no outro dia. Você tem que ter um alvo, ter um foco em tudo que você está fazendo. Você tem que ser persistente, você tem que focar, você tem que seguir o caminho, seguir a direção. Não pode ser tão volátil, muda toda hora. Não pode mudar o comportamento toda hora. Um dia é um homem dentro de casa, um dia é outro. Rejane sabe, eu sou sempre o mesmo cara, né? Um cara chato, né? Há 11 anos aí. Então, eu não mudei, não. Então, assim, isso é muito complicado, entendeu? Porque a pessoa, o ser humano, ele já é muito imprevisível. O ser humano, ele é totalmente imprevisível. Imagina a pessoa totalmente volátil, toda hora está mudando. Uma hora tem um plano, a outra tem outro plano. Uma hora eu vou estudar, não vou mais. Deus me chamou para o ministério, não me chamou mais. Deus me chamou para fazer teologia, agora não chamou mais. Deus me falou para abrir um negócio. Não, mas agora não é mais esse negócio, é outro negócio. Que confusão! Então, Deus usa o trabalho para moldar o nosso caráter. Mas trabalhar sem caráter, nada é. Muito pelo contrário. Está preparando o nosso destino, como diz aqui, para a condenação. Porque exercemos e trabalhamos e não nos preocupamos com o nosso caráter. A coisa mais importante na nossa vida é a lapidação do nosso caráter diante de Deus. O escritor aqui de Gênesis 37 deixa bem claro que José tinha 17 anos. Por quê? Isso deixa claro que caráter não está relacionado à idade. Não é a idade que determina o caráter de uma pessoa. O caráter ele é forjado. O caráter ele é trabalhado diariamente. Por valores, por princípios, pelas escrituras, não é a idade. O caráter é algo que se trabalha. E quando nós viemos para a igreja, conhecemos Cristo, o que nós temos que mais dar lugar é o Senhor trabalhar no nosso caráter. Arrancar de nós a malandragem de brasileiro, a expertise de brasileiro. Isso é muito forte dentro de nós. É algo que nós temos que dar lugar para Deus. E tem coisas que às vezes elas são imperceptíveis, mas que tem a ver com o nosso caráter. Certa vez lá em Minas, na época que tinha os videocassetes, tinha um irmão na igreja que estava com uma grande dificuldade financeira. Imagina aí um videocassete naquela época, atualizando para o valor de hoje, R$2.000. E o irmão dentro da igreja, em dificuldade, uma prova terrível, tentando vender o videocassete. Aí chegou para outro irmão. Não estava conseguindo vender. Ô, meu irmão, estou desesperado. Compro o meu videocassete. Não sei mais o que fazer para pagar as minhas contas. Não sei onde está mais a minha cabeça. E o irmão tinha muita grana. Aí o irmão pegou, olhou o videocassete, valia R$2.000. Os valores de hoje. Quanto que está querendo no videocassete, meu irmão? R$2.000 é o valor do meu videocassete. Mas eu estou tão desesperado, que o que você me dá tá bom. 500, 300. Imagina. Seguinte. Vou te dar 300 para te ajudar. Você está entendendo? Isso é coisa do brasileiro. Vou te ajudar, não está ajudando coisa nenhuma. Isso tem um valor, o irmão tem condição.
Na pior das hipóteses, empresta o dinheiro, irmão, a Bíblia fala, e sem perspectiva de receber. Presta sem perspectiva de receber. Não, vou dar 300 para te ajudar, porque eu quero te ajudar. Pra você sair dessa dificuldade, dessa prova aí. Isso tem tudo a ver com caráter. Se você sabe o valor, você não pode fazer isso. Você sabe que um computador desse é R$8.000, né? Estou num aluguel ali, então 2 aluguéis vencidos, tem R$2.000, o computador é novo, valor R$8.000. Eu chego desesperado. O que você me dá tá bom, como é que você me dá 1.000? E ainda fala que está me abençoando, que é para me ajudar, entendeu? Então tem tanta coisa que está arraigada dentro de nós, que dentro da igreja precisa ser trabalhado. A expertise, sabe? A rapidez, a malandragem, ela está dentro da gente. A gente tem que orar o Espírito Santo, Baracha. Pegar as escrituras, imprimir isso, ser moldado, entendeu? Deus não dá muitos negócios para muitas pessoas porque elas são malandras. Se Deus dá, vai ficar passando a perna em todo mundo, entendeu? Vai prejudicar pai de família, vai prejudicar pessoas. Então Deus não dá. Não dá porque sabe que está procurando um negócio para exercer o ministério da malandragem. E aí Deus não confia, não dá. Agora você pega um menino desse aqui, igual José, por que não se tornar um governador? Caráter em tudo, em todas as páginas. Obediente a Deus, temente a Deus. Não usou das oportunidades para crescer. Ele poderia ter usado, né? Imagina, brasileiro. Mike, você é brasileiro, não é? Mulher de Potifar. Ok? Mulher de Potifar. Potifar viajou. Não toca em tudo na minha mulher. Mulher dando em cima. O que o malandro brasileiro pensa? Cartão de crédito, carro, esse camarada. A mulher aqui eu já começo a arrumar a minha vida com a coroa aqui. Não, mas você vê, todo tempo fugindo, correndo. Nós erramos nas mínimas coisas. Uma coisa que eu sempre vou usar na minha vida, que você até está usando, e eu queria que você usasse mais isso aí, você não gravou essa daí ainda, você precisa gravar essa daí. Para nós, os crentes, nós somos muito malandros, sabe? Nós falamos que amamos a Deus, a gente gosta da igreja, sabe? A gente ama a Deus e tal. A gente é feliz com a igreja, com Jesus, mas nós somos malandros. Eu sempre uso uma coisa assim, tem neguinho, para matar culto tem um monte de desculpa. É isso, é aquilo, para não congregar, para não buscar a Deus, às vezes para ir num discipulado e tal. É longe, a distância, a chuva, o vento. Olha, 2 coisas da malandragem. Que dia que você mata trabalho quando está chovendo? A Bíblia fala que Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Que dia que você, por estar chovendo, você não foi trabalhar? Você matou? Não matou. Teme mais o homem do que Deus. A Bíblia fala que Deus pode matar e jogar a alma no inferno. Que dia? Nunca. Pega o jornalzinho, está sem guarda-chuva, está frio, vai. Tem bebê, pega bebê, entra. Sei lá o que faz, inventa, mas se resolve. Isso é malandragem brasileira, gente. Aí quer enganar Deus. Outra coisa, que é a malandragem, como é que nós somos malandros, cara. Tem que pôr o Zé Carioca ali, para a gente olhar para ele todo culto. o papagaio, Zé Carioca, que é o símbolo nosso brasileiro, é o papagaizinho lá que os americanos colocam, o Zé Carioca. Outra coisa, culto sempre tem problema, a chuva, o vento, a tempestade, a energia, o ônibus, faltou dinheiro. Eu vou te fazer uma pergunta. Você pode morar lá em Minas, Rio de Janeiro, Estados Unidos, lá no Potão. Se coloca o pastor Mike falar aqui, tem R$100.000 aqui para você vir buscar. Você vem ou não vem? Todo domingo, R$100.000. Não, que 100 mil, moço, é muito dinheiro. R$1.000. Todo domingo, 7 horas, tem R$1.000 para você vir pegar aqui.
todo mundo vem. Sabe o que é isso? Nós somos malandros, né, Maico? A gente quer dar chapéu em Deus. A gente não engana Deus, cara. Então, assim, são essas pequenas coisas que às vezes determina porque a gente está como está estacionado, a gente não avança, não anda, porque está cheio de coisinha que Deus está vendo, poxa, quer enganar todo mundo, não me engana. Então, coisas simples. E a Bíblia fala o seguinte, que a gente deve amar a Deus mais que o dinheiro. Então, se colocar R$1.000 todo domingo e você vem buscar os R$1.000, quer dizer que a gente ama mais o dinheiro que Deus, estamos desqualificados. Porque se isso realmente nos faz vir todo culto e vir buscar a Deus em primeiro lugar, não faz, nós estamos ainda desqualificados, não crescemos, não entendemos nada de igreja, de Deus, de Jesus, de nada. Nem sabemos o que estamos fazendo aqui. Então, o que eu estou dizendo? É uma coisa prática essa ministração para alinhar o nosso coração. Nunca esqueça essas duas coisas que eu falei. Sobre o teu trabalho e sobre a chuva. A chuva para ir trabalhar e o fato de colocar o dinheiro para mostrar onde está o teu e o meu coração. Tá? Então, ele tinha 17 anos. Isso deixa claro que caráter não está relacionado à idade. A pessoa pode ser jovem e ter um caráter lapidado, se deixar ser lapidado, e a pessoa pode ter uma idade mais avançada e não tem nada a ver com caráter. Tanto que hoje uma das coisas que deixa mais triste, né, maestro? Eu sempre falo para você, é que eu não entendo tanto homem barbudo, velho e vagabundo. Eu canso de falar isso para você. Isso é inadmissível, isso é uma praga social. Isso é um vírus social. Quanto mais velhos os homens estão ficando, mais vagabundos estão ficando. Sem caráter, dá a palavra e não cumpre a palavra, não cumpre nada. Compra, não paga, desonra as pessoas. Um tempo terrível. Antigamente, barba branca, idade, era sinônimo de caráter, de palavra, de responsabilidade. Hoje não. A gente está cheio de homem barbado, mas uns Peter Pans, irresponsáveis, vagabundos. Vagabundos. Isso é triste. Isso é triste, que você vê nas atitudes. Se você conhece um homem, é pelas atitudes. Você conhece um homem pelas atitudes. Ser homem, eu sempre falo, não tem nada a ver com você ser brincalhão, você jogar videogame, nada disso daí. Não é isso, gente. Não é você ser brincalhão e tal, falar, não é isso. Tem a ver com o caráter, com a sua postura, você cumprir, você falar, você fazer, você dar a tua palavra, você ser homem, entendeu? Isso é ser homem, é ter responsabilidade. É entender, se trata de igreja, gente, quanta gente veio aqui, homem veio aqui na frente, quantos vieram aqui, estou com você, Baracho. Que coisa feia, está com o diabo. Quantas? Pai da mentira, meu irmão. Com você, estamos juntos. É, irmã Cláudia, então assim, não tem a ver com a idade, entendeu? Isso não tem nada a ver com a idade. Hoje está pior, está invertendo. Os jovens estão demonstrando ter mais caráter do que as pessoas mais velhas. Isso é vergonhoso. Onde estão aprendendo isso daí? Quem está ensinando? Porque está feio. Quanto pastor hoje que você não pode confiar na palavra do pastor, não pode confiar em nada, não dá para confiar. Entendeu? Dá mais. Então, José, com 17 anos, tinha um caráter afinado. Mencionar a idade também pode nos lembrar que ele também podia estar imaturo para a questão da liderança do governo de Faraó. Às vezes ocorre isso. Pastorear, por exemplo, é um negócio difícil. Não é uma coisa simples assim. Então, muito jovem no ministério, eu pastoreei muito novo, comecei muito novo, você tem muita dificuldade assim, em algumas questões. Por exemplo, se envolve a área familiar, é muito mais complicado. Uma pessoa que já está há muito tempo casada, igual o pai do Lucas, está no pastorado, ele já tem um jogo de cintura, né? Já conhece muita coisa de família, de casal, então é uma área que eu fui evoluindo paulatinamente, eu tive muita dificuldade pela idade, ser muito novo. Então, assim,
Em alguns aspectos, por exemplo, de governança, no caso de José aqui, ele era muito novo, não tinha como pegar um menino de 17, 18 anos e colocar como vice-governador do Egito, sem chance. Apesar que muitos faraós ali, eles chegavam a essa condição, mas cresciam dentro daquela cultura ali, já sendo preparado, alguns reis de Israel, mas é outra questão, você pegar um menino do campo, de uma família, e colocar num trono, ia fazer um monte de besteiras. Então, assim, mencionar a idade também pode ter a ver com isso, porque se não fala a idade, ia ficar incógnita. Quando ele começou a governar, quantos anos ele tinha? Então, mencionar, você vê esse espaço de tempo que houve na preparação, no sofrimento dele para chegar ao trono. Só tem mais 2 pontos aqui, vou estar fechando. Outra coisa que nós lemos que fala, que ele andava, né, com os filhos de Bila e Zilpa. Uma coisa importante aqui é você entender que aqueles irmãos estavam fazendo coisas erradas. E fala que ele andava com eles. O interessante é que as escrituras dizem que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem um ditado aí, me diz com quem você anda, que eu vou dizer com quem você é. Ok? Mas aqui mostra bem claro que ele não se deixou influenciar pela cultura dos irmãos. Porque ele estava certo da obediência ao pai. Ele trazia os relatórios para prestar ao pai, ele obedecia ao pai, ele não se deixou influenciar pelo ambiente, pelo que os irmãos estavam fazendo, pelas falcatruas dos irmãos, ele não se deixou levar. Então, assim, isso mostra alguém que está centrado, que sabe por que está na terra, que sabe qual o objetivo que está aqui, ele sabia o objetivo de Deus naqueles sonhos, então ele não se deixava levar, porque ele sabia, esses irmãos aqui, eu vou estar numa posição que eu vou estar praticamente como um rei ou um administrador, e eles vão estar numa posição meio que de servo pela visão que eu vi, eles vão se inclinar a mim. Então, se ele se curvasse pelas más influências, o que seria da vida de José? Então, assim, as pessoas de caráter duvidoso que ele andava, não fez com que ele se tornasse uma delas. Ok? Não é porque elas tinham o caráter duvidoso que fez com que ele se tornasse uma delas. Eu volto a focar. Você é um indivíduo biopsicossocial, espiritual. Você entende o chamado, o plano de Deus na tua vida, a salvação, e você não se deve deixar levar por pessoas de caráter duvidoso. Não precisa se tornar como uma delas. Eu não preciso ser um pastor ladrão, porque eu convivi com muito pastor ladrão, tá, gente? Umas dezenas deles aí. Já convivi com pastor adúltero, nem por isso eu me deixei levar. Já convivi com pastor que chegava a falar, cuida da igreja 50% para cada. 50% para um lado e para o outro, são opções binárias, né, maestro? Não. Isso eu não faço. Ao ponto do pastor falar assim, eu já vi que você tem um conceito já teológico totalmente formado. Olha o que ele falou. Você nunca vai se dobrar a esse tipo de situação e fazer esse tipo de coisa, porque você já está formado no teu caráter e na tua teologia. Você não vai abrir mão. Você não vai fazer uma campainha de símbolo, de rosinha ungida, de envelope. Não fiz... Continuo pregando o que eu pregava e vou pregar por toda a minha vida. Porque não vou ficar vendendo óleo, não vou ficar vendendo rosinha ungida, eu não preciso disso. Né? Se fosse para viver enganando os outros, eu ficava no mundo, roubar os outros é mais fácil roubar lá, apesar que a igreja está mais fácil passar a perna, né? Então, veja bem, eu andei com muitas pessoas de caráter duvidoso. Caminhei, isso é normal no ministério, né, Baracho? É só você ter uma caminhada de muito tempo, rodar por aí, você vai ver. Você vai ouvir histórias que você não acredita. Faz isso, faz aquilo, faz assim, faz dessa maneira. Teve um que chegou e falou assim, você quer ver demônio cair no culto toda hora? Se veste branco. Se veste branco lá e começa a evocar, porque no branco, no espiritismo, é um ponto de contato com as entidades. Aí a pessoa vai estar meio relaxada, aberta ali e tal.
A entidade vai vir e vai possuir o corpo dela. E o povo vai ver, vai falar, esse homem é profeta. Vai aprendendo. Se eu falar mais umas aqui, você não vai acreditar. Então para por aqui. Então, não quer dizer com quem que você anda, entendeu? Que você vai se tornar igual a ela. Tem pessoas, inclusive, muitas pessoas, dessas pessoas que eu conheci, estava no ministério e vi, quando você está dentro de uma organização, de uma igreja, não é assim, entendeu? Você está na igreja, você sai de um dia para o outro. Um homem sensato, você pode ver que o pastor está roubando, está desviando a igreja, você está servindo ali no ministério, pastoreando congregações, como sempre ocorria comigo, mas eu não saía, não. Não é assim, entendeu? Eu estou pastoreando 2 congregações, o pastor está desviando ali o dinheiro. Aí, descobri e tal. Aí já vou delatar todo mundo, vou falar no presbitério. Não é assim. Prudência, oração, momento certo. Ora para o homem, para Deus converter, tocar o coração. Porque todo mundo tem uma oportunidade para se arrepender. Então, as coisas no ministério, elas são muito mais profundas do que a gente imagina. É só você caminhando, você andando, você conhecendo as pessoas, você vai entendendo. Então, as coisas elas são paulatinas. Então, várias situações dessas daí, o relacionamento continuava o mesmo, entendeu? O importante é que eu não estou roubando dinheiro da igreja. O importante é que eu não estou fazendo isso. O importante é que eu não estou dando esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina. Então, você cresce, você aprende, entendeu? Você caminha na graça de Deus, você vai sendo direcionado pelo Espírito Santo. Nem tudo que você vê você tem que sair falando, nem tudo que os pastores fazem você tem que sair falando, sair tocando trombeta, anunciando. Então você aprende, você cresce, a tua vida vai passando, você vai analisando e vê quão errado às vezes certas situações que você tomou decisão, que você fez o que você não deveria estar fazendo. Teve situações hoje que eu analiso e vejo quão idiota eu fui. Tem situação que quando eu olho há 20 anos, 19, eu falei, eu fui um idiota. Não era assim. Mas daí você aprende com a caminhada. Você apanha de um lado, você apanha do outro, entendeu? Então você vai tomando certas decisões, não mais baseado em você, no que você pensa, no que você acha, mas no Espírito Santo. E na autoridade da igreja. Por isso aqui é uma igreja presbiteriana. Porque qualquer decisão que é tomada aqui recai sobre o Lucas, sobre o Mike, sobre todo mundo que é do presbitério. Não tem essa história, o Joel desse. Não sou responsável. É um presbitério, é a autoridade, é o governo. Não assumo o pacote. Então, você aprende. Porque muitas vezes, num modelo episcopal, você toma a diretriz sozinho. Você autentica. Você carimba. Às vezes é difícil, você tem que estar debaixo de muita graça de Deus para certas decisões. Então, na vida de José aqui, ele andava com pessoas de maneira errada, de caráter duvidoso, mas ele não se tornou uma delas. Não se tornou uma delas. E isso mostra por que Lucas ele se tornou governador. A maturidade que ele tinha. Como ele conseguia separar as coisas. E nós temos que entender isso. E não é porque essas pessoas eram de caráter duvidoso que ele falou, não vou mais lá no campo ficar no meio deles, não. Todo mundo fazendo coisa errada. Todos os meus irmãos no rebanho, não vou congregar lá. Tem gente que é assim. Acha que a igreja é um lugar de gente perfeita. Se um irmão erra, alguém erra, um presbítero erra, não vou congregar lá, não. Vai para qual igreja, então, gente? Onde que esse tipo de gente é insanidade mental, entendeu? Igreja ela tem que ter um padrão de teologia, de caminhada, de integridade, os homens de Deus, procurar zelar, cuidar os irmãos, mas não existe isso. Não, ele continuava indo trabalhar, apacentar o rebanho e fazer o trabalho dele. Ele estava congregando com os irmãos. Mesmo os irmãos tudo errado, cheio de problema e defeito, ele estava lá. Ele nunca negou fogo, como dizem em Minas, não. Ele estava lá.
junto com seus irmãos, caminhando com seus irmãos, mesmo sendo um bando de trambiqueiro, gente errada, de caráter duvidoso, ele estava ali. Até que veio a vontade e o desejo de Deus para a vida dele, que foi um dos piores, os próprios irmãos. Então, ele andava com essas pessoas, caminhava com essas pessoas, mas ele não se deixou influenciar e se tornar como uma delas, também de caráter duvidoso. Então José andava com essas pessoas. Apacentar os rebanhos com os irmãos, gente, isso é muito forte. Você está entendendo? Às vezes você passa a ler o texto ali, mas você não foi na conexão do Espírito, sabe? Ele estava cheio de problema com os irmãos estavam querendo acabar com a vida dele. Mas ele estava lá apacentando o rebanho com os irmãos, trabalhando na obra de Deus, na obra do Pai. Estava lá. Pessoas de caráter fraco, duvidoso, qualquer coisinha elas espirram. Caráter é você não mudar. Você não tem que estar comigo só na hora que está comendo picanha, André. Não tem que estar comigo só na hora que eu te elogio. Que tipo de caminhada é essa? Você tem que estar comigo quando eu estiver querendo te jogar na cisterna, na prisão, te vender para o Egito. As pessoas estão assim. O Mike cansou de falar isso aqui, gente. Caminhada líquida. Relacionamento líquido, superficial. Amizades que não resistem confronto. Amizade que não resiste confronto não é uma amizade. Pisa no pé. Então, gente frágeis. Sentimentos frágeis, levianos, frívolos. Pessoas que não suportam o aborrecimento. E José estava ali, numa situação terrível, conflitos, os irmãos já não podiam ouvi-lo mais, já confrontavam, ele estava caminhando com os irmãos e apacentando o rebanho de seu pai. Afinal de contas, eu vivo pelo meu pai ou pelos meus irmãos? Eu vivo pelo meu pai, eu caminho pelos meus pais ou pelos meus irmãos? Por quem eu estou me empenhando? Eu tenho que decidir de qual lado nós estamos. Eu estou do lado do meu pai ou dos meus irmãos? Os meus negócios são do meu pai ou dos meus irmãos? Espera aí, não está todo mundo no mesmo barco? Então tá, é o negócio do meu pai e eu estou caminhando com os meus irmãos, que são problemáticos. Tem uns de caráter duvidoso, tem uns que são mais aliadinhos, mas eu estou no negócio do meu pai. Que chuva a canivete. Eu estou nesse negócio, eu não abro mão. Isso é igreja. Hoje pisa no calo do irmão, não, já quer uma outra congregação. Já quer congregar em outro lugar. Então isso mostra a habilidade que ele tinha de cuidar dos negócios. Entenda uma coisa, gente, ó, eu estava falando com a Regi, eu abri uma primeira empresa em 2005, aí, acho que nem Mike sabe disso daqui, 2010 eu abri outra empresa, e agora abri uma outra empresa com uma S. Todas as empresas tiveram problemas, todas as empresas tiveram dificuldade, todas as empresas tiveram muita conta para pagar, somente anterior a essa, maestra. Imagina, um absurdo para pagar assim. Mas o melhor sócio do mundo, eu sempre falo, dentro do que a gente estava fazendo, a gente sentou, cheio de problema na administração, nesse negócio, problemas terríveis, nós vamos pagar, nós vamos trabalhar, vamos fazer o que pode, se não der para pagar, a gente vende os computadores, vende as máquinas, acerta com um para o outro, vai de um lado do outro, até colocar tudo em ordem e deixar esse negócio terminar de uma maneira certa, liquidar tudo, acaba, não vai ter lucro, o prejuízo a gente reverte, mas colocamos tudo em ordem, o negócio. Uma essa, a mesma coisa. No início conturbado, problema, a gente cuidando, pessoas... Ó, vamos fazer assim, 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 trabalhar, dedicar, ir até o fim, acreditar, pagar, vamos perseverar, ver até onde Deus quer e já está aí, está remando. É a ciência de cuidar dos negócios, entender que tudo que é colocado na nossa mão é mordomia de Deus. Eu não posso virar as costas, entendeu? Então, assim, olhar as circunstâncias, os problemas, isso é frágil... Essa geração de homens frágeis, né? Homens LGBT.
cheio de não me toques, entendeu? Gente fresca. Quanto homem fresco. Tá cheio de barba, aquela barbona, mas é um fresco, é uma gatinha. Cara, eu detesto isso, cara. Mike, desculpa aqui, eu tô tomando raiva de homem barbudo, viu? Porque são os frescos, cara. Os homens barbudão, assim, sabe? Mas não tem nada de homem. Barba é sinônimo de ser homem, né? De ter caráter, de ser firme e tal. Não. Tô tomando raiva, Lucas. Esses homens barbudão assim, cara. É um monte de bichinha. Desculpa. Isso aí dá problema. Não dá problema não, né? Bichinha não dá, não. Não, gente, mas é lamentável, assim, são emocionalmente, umas florzinhas, como diz lá em Minas, sabe? E com aquela barbona, assim, cara, eu tô ficando já indignado com isso daí, cara. Não é um chorão, os homens, cara, não, terrível, cara. Você não fala isso daí, só tem barba, cara. Então, só mais um ponto aqui, deixa eu terminar a estreia aqui. Não, mas é sério isso daí, gente. Eu estou falando isso daqui, você vai aprofundar no tema. É muito sério isso daí. Eu acho que, tipo assim, tá camuflando alguma coisa. Como eu não consigo ser homem como homem, eu vou ser homem barbudo. É uma camuflagem, cara. Não tem condição isso daí, meu. Não é, que a barba... Não é isso, a barba tá na moda, não é isso, meu. Não é. Sim, tá tudo assim, cara. Tudo assim. Realmente, acho que essa ausência do homem, né? O homem de caráter, firme, marido, responsável, sério, né? Homem mesmo, H. E aí a barba tá sendo assim um design para primeira vista, homem, mas é tanta gente frágil, cara. Você não pode soprar, o cara já vai de um lado, pisou no calo, cheio de frescuragem. A gente cansa de ver isso daí. Então, assim, eu não sei que fenômeno social é esse, mas eu não acho que a barba está voltando, entendeu? Tudo bem, eu acho que a barba é bonita, assim. Quem tem uma barba bonita, bem cuidada, acho legal. A tua, do Will. Mas eu não acho que a barba que esteja voltando. Paulo, André, eu acho legal, mas eu não acredito que seja a barba tá voltando, entendeu? Não é isso, cara, é modinha. Isso logo passa. Isso logo passa. Você vê várias tendências, né? Eu acho que essa galera que tá aí barbuda, vários deles é aqueles que a gente chegou aqui em 2007, né? Que andava com a bermuda lá no pé, os emos que cresceram, né? Ficaram mais velhos. Você pode olhar, a maioria era emo. E aquele não é rap, né? Aquele fenômeno maluco, vocês não viram aqui. A Rejane lembra que ela passava muita raiva na escola, porque eles colocavam a bermuda lá baixava até embaixo, assim, ela vai vestir essa bermuda, aluno. Estou aqui para ver bunda sua, não? Cansou de falar isso. Então era um fenômeno, e eu acho que essa galerinha barbuda é essa galera que cresceu, entendeu? Então, não quer dizer que é homem. Então, finalizando aqui. A qualificação de José no trabalho de equipe fica evidente no texto. Ele não era independente. Você percebeu que, por mais que ele tinha alguma coisa de indivíduo, o sonho, a visão, a revelação, ele não era independente? Ele trabalhava com os irmãos, em equipe? E isso é uma das razões que faz com que José se torne governador. Essa capacidade, porque como alguém no trono... Sentado no trono de Faraó, quem sabe a questão da monarquia, por mais que você é um rei, você tem generais, você tem pessoas, você tem homens que estão abaixo de você, que você tem que fazer uma gestão do exército, você tem que ter essa habilidade, entendeu? Você vê muito isso na monarquia. A monarquia é muito mais do que a gente pensa, o que não presta é ditadura. Né? Você vê, a maioria muitas monarquias funcionaram bem, e os reis eram preparados para isso. E até mesmo tem aquela questão da vocação divina. Mas José aqui ele foi preparado antes a trabalhar em equipe.
para trabalhar em equipe. Qualquer projeto que ele fosse criar no Egito, fazer alguma coisa, ele tinha que reunir as pessoas capacitadas, os engenheiros, em caso de uma guerra, alguma coisa, os generais, os homens de estratégia, e se assentar com eles. Já pensou se ele fosse uma pessoa que não tivesse desenvolvido essa habilidade? Ele é independente de toda decisão, ele que pensa, ele que sabe direcionar, com certeza o Egito teria tido grandes problemas e talvez teria marcado por outra história e outras situações, mas ele trabalhava em equipe com os irmãos, mesmo os irmãos sendo problemáticos, querendo matá-lo, ele estava ali na equipe trabalhando, ajudando a apacentar o rebanho. José tinha capacidade de convivência, foco no trabalho, mesmo tendo problemas pessoais e indiferenças em relação aos irmãos. Isso é uma das grandes qualidades, André, para tudo, para a empresa, em tudo. Você entendendo que existem diferenças, situações, mas você não permitir que elas influenciem a tua vida ao ponto de desfocar você do seu trabalho, daquele propósito. Então, essa é uma habilidade que todos nós temos que desenvolver. E interessante, eu ouvi uma entrevista sobre a NASA e um dos responsáveis ali naquela entrevista estava falando qual a qualidade mais importante que a NASA procura. Não é o conhecimento de astrofísica, de ciência, de medicina. É essa capacidade que a pessoa desenvolve de se relacionar, relacionamento interpessoal com pessoas. Essa é a principal característica que eles procuram. Pessoas que, mediante conflitos, têm essa capacidade de resolver, de solucionar, porque senão poderia levar uma missão espacial totalmente a se perder. Veja bem que a NASA é um dos maiores órgãos do mundo. E se ela acha o mais importante isso, e as Escrituras deixam bem claro também na vida dos grandes líderes, que é uma das principais características que um homem ou uma mulher de Deus precisa ter, é essa capacidade de se relacionar. Não deixar que os problemas influenciem você ao ponto de você perder o foco daquilo que você está fazendo. Isso vale para a tua empresa, para o teu trabalho, a capacidade que você tem de se relacionar, receber as ordens, as direções do patrão, do superior, né, do trabalho, da tarefa que é direcionada para você fazer. Se você não trabalhar bem essa característica, você vai ter problema em tudo quanto é lugar. A pessoa que tem problema numa empresa vai ter problema na outra. A pessoa que tem problema numa igreja vai ter o mesmo problema na outra. Porque são questões cíclicas que a pessoa tem que superar. E José aqui, ele superou isso. Ele venceu isso. E quando ele chegou na cadeia, se relacionou bem com os presos. Quando ele chegou no trono, se tornou um grande governador. Se atente para isso, alguns princípios, algumas coisas que foram ministradas aqui. A gente vai continuar esse tema aí, eu creio que vai ser de grande aprendizado. Talvez eu até entre numa questão de liderança ano que vem, que é uma das minhas especialidades, a liderança. E está ministrando uma coisa que vai ser boa para vocês, para tudo que vocês vão estar fazendo. É uma igreja que está em crescimento em todos os aspectos, que não adianta nada a gente estar aqui só com o irmão falando em língua, mas não tem cabeça, entendeu? Aí, lá fora, só arruma problema, não cresce socialmente, não cresce espiritualmente, não cresce no trabalho, isso não tem nenhum sentido. Tem que crescer em todas as dimensões, bio, psico, social e espiritual. Então a gente quer homens maduros, homens que sejam bons maridos, mulheres que sejam boas esposas, mas que busquem crescer. Hoje há grandes possibilidades de crescer em diversas áreas. Então, assim, a gente não quer tá cuidando de uma comunidade cheia de bananas, entendeu? Isso não é bom. Então, como nós temos um pensamento, uma perspectiva a longo prazo, nós temos que forjar uma igreja treinada, preparada. E aí, quando tiver pastores, sejam bons pastores, sejam bons ministros, sejam bons mestres, sejam pessoas dedicadas. Então, vamos nos dedicar a isso, tá? A formar homens de caráter. Esse é o fundamental da congregação. Vamos nos levantar e orar?